E, portanto, agora no nosso giro de notícias, trazendo as informações da tarde desta segunda-feira, vamos falar sobre o técnico Dorival Júnior, que fará a convocação da seleção brasileira. Vamos trazer aqui também uma atualização sobre o Paulo Pesolano, possivelmente ser o novo treinador do Vasco, e também Arrascaeta, que será desfalque para o Flamengo na próxima partida, valendo pela Libertadores da América. Antes, fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonathan Santos, chegando com tudo na noite desta segunda-feira, trazendo as últimas notícias e informações. Por isso eu peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não paga nada. Lembrando que a sua inscrição ajuda muito aqui o trabalho, o crescimento do canal BTB Esportes. Estamos aí bem próximo de alcançar aqui a marca dos 150 mil inscritos. Também peço o seu like, ele faz com que a plataforma entenda que o canal é relevante para as notícias e acaba recomendando os nossos vídeos para muitos apaixonados pelo futebol. Galera, muito obrigado pela inscrição, pelo like. Sem mais delongas, vamos aqui às informações, falar sobre o técnico Dorival Júnior, que nesta sexta-feira fará a convocação da seleção brasileira para os amistosos do mês de junho e também para a Copa América. Diretamente da sede da CBF, você poderá acompanhar aqui na íntegra, ao vivo, a nossa cobertura e a nossa transmissão da convocação da seleção brasileira. E um detalhe, os convocados pelo técnico Dorival Júnior começarão a se apresentar no dia 30 de junho em Orlando, na cidade da Flórida, onde será inclusive base da seleção brasileira durante o período de preparação para a competição continental, para a Copa América. Lembrando que os amistosos da seleção brasileira será no dia 8 de junho, Brasil e México como mandante, e os Estados Unidos também no dia 12 de junho, portanto, Estados Unidos e Brasil no dia 12. Essas são as informações da seleção canarinho, da seleção brasileira. Sempre quando tem aqui a data FIFA, o BTB Esportes está ali de olho na nossa seleção e trazendo as notícias, as informações. E um detalhe, vamos estar também na Copa América, trazendo toda a cobertura da seleção brasileira para você, torcedor. Agora, trazer aqui informação e uma atualização sobre o técnico Paulo Pesolano, uma informação que veio segundo o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, é o seguinte: Paulo Pesolano é o nome que o Vasco trabalha para ser o novo comandante da equipe. O treinador, inclusive, tem interesse de voltar ao Brasil, mas antes quer classificar o time do Valladolid para a primeira divisão da Espanha. A situação, inclusive, não é tão complicada e, dependendo dos resultados, ele pode antecipar a sua volta ao Brasil. Provavelmente, para o jogo contra o Vitória, o treinador interino, o Rafael Paiva, ainda estará no comando. O Vasco joga neste domingo às 11 horas da manhã em São Januário contra a equipe do Vitória. Um jogo muito importante para essa retomada. O Vasco precisa dessa vitória diante do seu torcedor para trazer ali confiança para o elenco, para o torcedor, para acabar essa lástima de uma vez por todas que foi durante essas 5 rodadas, fora a vitória na primeira rodada contra o Grêmio por 2-1, ainda sob o comando do técnico Ramon Dias. E a informação é que para o clássico contra o Flamengo, Paulo Pesolano pode ser sim o novo treinador do Vasco. A gente vai estar aqui apurando, trazendo mais informações. Hoje pela manhã, inclusive, nós trouxemos essa notícia que foi apurada pela RT Esportes, e sempre quando tem informação nós fazemos questão de trazer aqui os créditos. E a informação é que o Paulo Pesolano disse sim em relação ao interesse do Vasco. Até o momento não foi feita nenhuma proposta do Vasco para algum técnico, apenas sondagem, apenas o interesse. E essa informação veio que o Paulo Pesolano disse sim em relação ao interesse do Vasco. Porém, as partes devem chegar a um entendimento referente à multa rescisória para o treinador ser liberado imediatamente. O valor da multa do Paulo Pesolano é cerca de 3 milhões de euros,
na cotação atual 16,4 milhões em reais, como nós trouxemos aqui no vídeo da manhã, né? No vídeo da tarde, meio-dia saiu o nosso vídeo hoje e nós trouxemos essa informação sobre o Paulo Pesolano dizer sim para o Vasco. É claro que nós vamos estar continuando aqui as atualizações, as apurações, para trazer as informações bem precisas e sempre de acordo com a verdade, a veracidade dos fatos para você, torcedor. Agora, ainda falando mais sobre o mercado da bola, a informação que saiu na TV Band Minas na tarde de hoje, segundo o jornalista Everton Guimarães, é que o Cruzeiro tem interesse em contratar o goleiro Cássio do Corinthians e o meia Felipe Coutinho do Aldoail. É uma informação que não agrada muito o torcedor do Vasco, porque é um sonho, né, do torcedor vascaíno repatriar o Felipe Coutinho. Por isso eu acho muito difícil o Cruzeiro conseguir essa contratação em relação ao Felipe Coutinho, porque tem esse desejo, tem esse sonho do Vasco ter o jogador novamente, né, o cria da base. Já em relação ao goleiro Cássio, devido à situação de ter lá no Corinthians, né, o Carlos Miguel vem sendo titular no Corinthians nesses jogos, e toda a situação, né, toda a fase que está lá, eu acredito que o Cássio possa sair sim. Agora vamos aguardar, mas essa é a informação do jornalista Everton Guimarães, e é claro que nós respeitamos sempre primeiramente a notícia dos jornalistas. Agora, outra informação que saiu no GE também na tarde de hoje é sobre o John Textor do Botafogo ser multado por 60 mil reais. Ele que escapou da punição do STJD pelas denúncias de manipulação, mas o empresário norte-americano ganhou aí um prazo de 5 dias úteis para apresentar provas de manipulação dos resultados, segundo o STJD. O valor dessa multa de 60 mil será destinado à situação do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? E, claro, a gente tem visto tudo que está acontecendo por lá, fica aqui a nossa solidariedade às pessoas, todo tipo de ajuda em relação a valores, a alimentação. Procure se certificar, procure estar atento, né, onde você pode doar, seja no CNPJ, seja também nos postos, né, de acolhimento, para você contribuir. Toda ajuda é muito bem-vinda. As pessoas que estão sofrendo nesse momento tão complicado no Rio Grande do Sul hoje. Até saiu uma informação na notícia que o técnico Renato Gaúcho, ele foi resgatado, estava ilhado, né? Então é uma situação muito complicada. A gente viu imagens, fotos do Beira-Rio, do estádio, da arena do Grêmio, e não só na questão material, mas principalmente na questão social, né? Acima de tudo, são as pessoas, são as famílias. Ontem o Rogério Ceni, na coletiva, ele até falou sobre isso, né? Nosso companheiro Alan perguntou em relação à pressão que ele vinha sofrendo no cargo, em relação a ser criticado. Ontem foi muito elogiado, claro, com a vitória do Bahia, mas na questão a resposta do Rogério Ceni foi muito coerente. Ele falou em relação à pressão, é o que as pessoas estão vivendo nesse momento no Rio Grande do Sul, né? De perder sua casa, perder sua família, perder as pessoas que amam. De fato, concordo plenamente com o Ceni em relação a isso, porque a pressão que você vive no trabalho, que você vive no seu dia a dia, tudo isso você consegue controlar com uma boa cabeça, com um bom psicológico. Agora, tudo que as pessoas estão sofrendo no Rio Grande do Sul é algo extremamente muito ruim e muito triste. Agora, voltando aqui às informações, galera, falar sobre o Flamengo em relação a mais uma baixa. Arrascaeta é desfalque do Flamengo para o duelo contra o Palestino nesta terça-feira, 9 horas da noite, horário de Brasília, no estádio municipal Francisco Sanches Rumoroso. Nós vamos estar, inclusive, acompanhando na íntegra essa partida. O Flamengo não conta com a Arrascaeta, ele que retorna ao Rio de Janeiro para começar a transição física na recuperação que ele vai ter que passar, né, nesses dias, desejar aí uma ótima recuperação para o meia do Flamengo, né? Uma baixa que o Flamengo tem, mais uma baixa que o técnico Tite tem, e amanhã nós vamos estar bem cedo, dando início aqui à nossa transmissão, trazendo informação, notícia, repercutindo tudo que vai acontecer nessa partida entre Palestino e Flamengo. É muito importante uma vitória fora de casa, para o Flamengo manter vivo ali na fase de grupos, em busca da classificação. Agora, trazer um detalhe em relação ao que aconteceu
no jogo de sábado entre Fluminense e Atlético Mineiro, né? O Galo consegue empatar na partida. O Fluminense estava vencendo por 2-0 e parece que o Fluminense foi abatido ali pelo cansaço, porque jogou bem. Consegue ali fazer os gols com o Germancano, o primeiro gol do Renato Augusto com a camisa do Fluminense. E no final, o Marcelo até reconheceu, o Fernando Diniz também reconheceu algumas mudanças que o time tem que ter na postura em relação aos últimos jogos. Claro que venceu na Copa do Brasil com o Sampaio Corrêa, conseguiu ter um bom resultado no primeiro tempo, mas acabou cedendo um empate, né? O atacante do Atlético Mineiro, o Vargas, entrou em 10 minutos, foi lá, empatou a partida. E o Marcelo falou o seguinte: olha, é difícil, a gente está numa situação que é ruim. Infelizmente, mesmo quando a gente joga bem, o resultado não vem num jogo como esse, mas estamos devendo. Essa é a palavra do Marcelo em relação à postura do time, né? Estamos devendo. E o Fluminense terá jogo da Libertadores pela frente, terá o jogo contra o São Paulo na segunda-feira. Inclusive nós vamos estar no Morumbi cobrindo essa partida, trazendo muita notícia e informação para você. E acredito que sim, cara, o Fluminense possa evoluir, tem qualidade, tem um bom plantel para isso. São jogadores experientes, a galera brinca muito em relação à idade dos jogadores, mas são esses jogadores que o Fluminense tem hoje. O técnico Fernando Diniz tem bons jogadores nas mãos e pode sim ter a evolução do Fluminense nessa temporada, tanto para Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. A gente vai seguir aqui acompanhando e trazendo as últimas notícias do Flusão para você. Beleza, galera? Nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações da noite desta segunda. Lembrando, se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todas, deixe o like nesse vídeo, ajuda muito o nosso trabalho e o crescimento do nosso canal. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto.